E aí? E aí, eu posso tomar água? Pode? Fica à vontade, sinta-se em casa. Já começou? Então, gente, Boteco das Minas especial, 28 de setembro, Dia Latino-Americano e Caribenho de luta pela descriminalização e legalização do aborto. A gente vai falar um pouco sobre esse assunto e sobre os assuntos da semana. E aí, começando pelo aborto? Podia começar dizendo que a gente hoje arrasou porque a gente chegou nos trending topics. Hoje a gente fez uma ação na rede, um tuitaço, Vamos pegar sol. e chegamos entre os 10 assuntos mais falados. E foi bacana, né? Assim, eu acho que, além de ver várias meninas, né, super engajadas, tweetando que foi legal, eu acho que deu pra gente debater de certa forma, né? De repente, a partir de algumas pessoas que foram tweetando coisas. É claro que, assim, também a gente vê como é que a rede reproduz o pensamento conservador e o pensamento hegemônico geral, né? Assim, várias pessoas, eu fiquei impressionada com a quantidade de perfis fakes, tipo, fã-clube do Justin Bieber com pensamento machista sobre legalização do aborto, mencionando a hashtag. Sendo que as fãs tudo já... que é tudo fã, vocês viram que elas estão na porta lá, né? Foram proibidas, não viu, né? Não sei. Sim. E, tipo, gente com perfil fake, ou não sei se é de verdade, mas assim, com máscara do Anonymous. Não, pessoas no perfil, no avatar, máscara do Anonymous. E aí, falando também coisas extremamente conservadoras, do tipo, se não queria engravidar, que fechasse as pernas. Isso foi um argumento que fizeram no álbum, que a gente fez um álbum, né, no site, na página da marcha, com algumas fotos, que a gente fez uma campanha para as pessoas mandarem foto com a hashtag e tal. E aí uns caras postaram lá, né, tipo, falando que ser a favor do aborto tirava a responsabilidade das mulheres que têm engravidado e tal. Teve uma engravidassem sozinha. Exatamente. Não, tem essa questão que até a Bruna falou lá também, e eu perguntei também. Então me mostra um único método contraceptivo que seja infalível. Que tenha 0% de margem de erro. Porque, assim, A abstinência sexual, que não é o caso, né, que não é o gente? caso, né? Não vai rolar. Seriamente ninguém vai defender isso, assim. Então, tipo, e aí isso é uma coisa até que assim, quando você começa a tomar anticoncepcional, que é um dos métodos mais usados, principalmente pelas jovens, é uma coisa que, por exemplo, o ginecologista não te fala, assim, que anticoncepcional não é 100% infalível. Então, assim, a gente conhece várias pessoas que tiveram filhos tomando anticoncepcional, porque não é um método totalmente infalível. E isso é uma coisa que os ginecologistas não falam quando você vai começar a tomar, além, óbvio, de não falarem de todas as contraindicações que ele tem, de todos os efeitos que esse remédio no longo prazo pode ter no seu corpo, tipo, né, câncer de colo de útero, enfim, várias complicações. Trombose, exatamente. E eles não falam. Eu lembro até quando eu fiquei internada, o médico, uma das primeiras coisas que ele me perguntou, porque eu tive um coágulo, né, tipo, água no pulmão, coágulo, e ele me perguntou, você toma anticoncepcional? Aí eu falei, tomo. Aí ele, então pode ser uma das causas. Eu, tipo, uou! Ninguém me falou disso, sabe? Então, não falam sobre isso, e não é um método infalível, então, né? Mas o que eu mais sentia, assim, hoje é que a maioria das pessoas que vinham atacar, primeiro, eram a maioria homens, e na maioria responsabilizando só as mulheres pela questão, né? Eu tenho um exemplo aqui, ó, de um mala. Acabar com uma vida por irresponsabilidade própria é demais pra mim. Tipo, mala. Que a pessoa escreveu assim, eu adoro o Twitter e tal, me sinto super informada, mas legalizar o aborto é forte demais pra mim. Aí eu falo assim, a clandestinidade que mata as mulheres que é forte demais pra mim, legalizar o aborto. Aí lançou essa, acabar com uma vida por irresponsabilidade própria. Não, hoje eu escutei demais pra mim, gente. Eu escutei o pior argumento na discussão sobre o aborto. Que foi tipo, da legalização do aborto para a pena de morte é um passo. Não, hoje eu escutei um cara escreveu textos e textos assim na página da marcha e falando, não podemos justificar a miséria humana com infanticídio.
Infanticídio é outra coisa, gente. É só ler a lei. Não, eu escrevi assim, gente, que eu saiba, a gente defende só até a 12ª semana, que ainda não é considerado vida. E mesmo assim, essa concepção de vida depende de cada um. Tipo, Exatamente. essa que é a questão, né? Não, e assim, a medicina não tem uma decisão fechada sobre, Consenso. sobre o que é, em que momento começa a vida, assim. Agora, você falar em infanticídio é um pouco alucinógeno. Você falar em assassinato e morte, isso já está pressupondo que aquilo ali já é uma vida que não necessariamente você acredita que aquilo seja uma vida, né? Uma pessoa. Não, mas falar que eu não passo pra pena de morte é uma coisa assim. Mas daí teve umas que responderam com humor, assim. Como que é? Se masturbar. Ué? Ai, gente. Se punheta não é genocídio, aborto não é homicídio, gente. Adorei, cara. É isso, Se sim. punheta não é genocídio, que é Se isso? aquilo é uma vida, então, né? Masturbação Boa. também gera vida, então Boa, São várias mortes. é um genocídio, exatamente. Por isso que rolou hoje a petição, né, contra a masturbação. Vocês viram? Foi, eu vi. Eu vi. Não tinha uma petição, eu não vi. Mas é Aliás, Desde a zoeira. internacional. A VAP sem critério, né? Não, mas é galera? zoeira. Mas tá uma vasta, os Ainda bem que faz uma petição. É zoeira, mas tá Eu pegando não uma duvido vasta. disso dele, você duvida, né? Uma petição contra a masturbação. Contra a masturbação, Né? né? Do Brasil, jurou. É. Não, parece que Direito isso é internacional. Não era sério. Eu acho que não era sério. Não, Eu acho que é internacional, justamente eu acho sobre que é essa escrito. questão do dia 28, É. né? Mas hospedar isso numa vasta, tipo, como se fosse uma coisa Só que séria. então, o que eu tô falando é que tem muita pessoa que realmente achou que aquilo era sério. Exatamente, e E apoiou. que apoiava aquilo. Tanto que eu acho que não E que é uma assinou, coisa. né? Hoje em dia, com a situação que a gente tem no Brasil, eu não acho que é uma coisa muito difícil de acontecer. Exatamente. Fudeu, né? Porque o Avaz também tá sem critério total, então. Mas eles têm, antes deles publicarem, eles têm uma política de mandar pra não sei quanto. É meio testado, assim, sabe? Não, exatamente. Entre as E tava pessoas lá que- como uma coisa séria. Era isso. Tava rolando uma vasta pra votar. Dava pra você Uma votar. coisa séria. É isso. E as pessoas estavam votando, já tinha, tipo, assinatura, assim. Tinha. Tinha. Tinha assinatura. Tinha uma galera. Não, é que eu vi na minha timeline, mas eu não cliquei no link. Pelo menos o texto fazia uma paródia e tal, fazia uma... Não, Não, só tinha a faixa do link clássico, mas o flyer. E tinha um textinho Tinha. básico, assim, porque... Igual tem aqueles, tipo, uma sinopse. Um parágrafo. Não, mas eu acho que o mais... Tá escrito o quê? É Igreja Internacional, não é? Tá internacional.com. Tá. Tá internacional.com. É, Igreja Internacional. Ó, tem uma Que não tem cerveja muita aqui, denominação, né? Igreja Internacional qual, né? Nos... Ah, internacional, né? Tem gente que acha da hora. Não, mas então eu acho que nessa discussão do aborto, assim, a gente, claro, a gente tá sempre tentando debater com essa galera, assim, na internet, quando a gente faz as situações na internet e tal, e às vezes é muito difícil porque tem esses argumentos, tipo, pena de morte, infanticídio, que são argumentos, né, fora da realidade, assim. Mas eu acho que o nosso debate, ele sempre parte da constatação, que inclusive a pesquisa recente aí do aborto mostrou, mais uma vez, que as mulheres que fazem aborto não são só as mulheres pobres. Quem faz aborto são mulheres casadas, são mulheres cristãs, são mulheres mais velhas. Então, não são mulheres jovens, irresponsáveis, que estão começando sua vida sexual. São mulheres, enfim, de todas as classes e de todas as idades. A diferença é que as pobres são as que morrem, né? Então, a diferença é que as pessoas que não conseguem pagar um aborto legal, um aborto seguro numa clínica clandestina são aquelas que mais morrem com essa prática. E sabe que tem e mesmo as que ficam bem, porque também muitas ficam bem, assim, são as que mais relatam os abusos e as dificuldades no caminho. Tem um blog, não sei se vocês viram, chama Somos Todas Somos Todas Clandestinas. E aí lá tem vários depoimentos, assim, e os depoimentos mostram muito isso. Quem tem dinheiro, tipo, claro, até conta um pouco o processo de decisão em qualquer momento da vida e tal, mas foi na clínica e deu tudo certo, assim. E quem não tem, quem não conhece ninguém, conta lá que para conseguir o remédio foi super
foi super difícil, várias foram enganadas. Tem esse negócio que a internet engana muita gente também, assim. Teve uma época que tinha um site que estava escrito vendo, não sei se era vendo Citotec ou alguma coisa assim, e era fake. Era fake para as pessoas pedirem E se fuderam. né? Então Comprar, é muito né? louco. Aí tá cada vez mais difícil, né? O acesso e a compra do Citotec, né? Acho que muito por isso, assim, pela criminalização, né? Porque por mais que precise de receita, né? Do direito, assim, da mulher e né? Do direito nosso ir comprar. Então, essa restrição ao uso também, né? É uma forma de criminalização, né? Mas é isso, as mulheres que não têm dinheiro pra pagar, porque aborto, dá pra você pagar um aborto seguro por, sei lá, 2 mil, 3 mil reais, que nos relatos lá até tem algumas mulheres que compram, que pagaram abortos, né, seguros em clínicas super limpas, super, enfim, com médico, com tudo, assim, toda a estrutura necessária para uma cirurgia. E tem também as mulheres que são aquelas que, enfim, colocam o Citotec dentro delas, são as mulheres que vão naqueles açougues, são as mulheres que Mas o fazem em Citotec tem que casa. colocar dentro. Não, mas tipo, Assim. colocam um monte, tem vários relatos de tipo. Tem que colocar dentro. Aham. Tem. Tem aquelas que... Como fazer um amor? Não, mas é que tem um site na internet, tem um site na internet, tem livro que conta, que é justo pra ter redução de danos, assim, Women como é. Women Web, e Só que tem parou o de mandar aborto aqui com porque pastilhas. que é o argentino. Parou de mandar pra cá porque há um vídeo parece que tá. Mas lá tá como que você tem que Mas não dá pra fazer. acessar mais o site? Dá pra acessar, mas eles não mandam mais Ah, o remédio. E daí tem essa coisa do tempo que você toma e que você coloca, e se você coloca direto, até tem um jeito lá de colocar pra bem assim, funciona mais, parece, é mais efetivo. Porque daí vai direto o Esse Women BL. Web ele não pode não estar mandando, mas eles têm um chat, né, online, que você Tem, você faz um preenche lá, acompanhamento e tal. O que a gente tava falando? Do Citotec, que o Citotec diminuiu as mortes das mulheres que fazem um aborto clandestino. Quer dizer, que fazem um aborto, que é um método que é muito usado nos casos de aborto legal, inclusive. E que o problema que a gente tem é que quando não expele, né, o embrião, quando não expele, as mulheres muitas vezes vão pro hospital e chegam no hospital e daí que são maltratadas e que tentam reverter o processo e que daí pode nascer com uma formação e tal, mas o que a gente estava falando era isso, que o aborto tinha que ser legal e seguro. Cara, no clandestinas é impressionante a quantidade de mulheres que relatam maus tratos, né, discriminação quando elas chegam no sistema de saúde, porque aí é isso, né? Chegou lá, mas por que você tá aqui? Mas por que você fez isso? Não sei o que, já começa tudo uma discriminação por ela ter feito a prática, ela é obrigada a dizer que foi natural, não foi espontâneo. E aí nessa acontece isso, né? Muitas não conseguem nem terminar de fazer. E o atendimento é terrível, né? Às vezes deixa muito tempo esperando, ou faz procedimento sem anestesia, só por ter chegado nessa condição. Ou simplesmente violenta as mulheres, assim, com agressão verbal, né? Lógico. E é muito louco, porque é a mesma. Teve aquela pesquisa da Persol Abramo que falou da violência no parto. Se no parto as mulheres já sofrem pra caralho, tipo assim, tá gritando de dor, porque deve doer mesmo, né? Aí já falam, não doeu na hora de fazer, tipo assim. Porra, vai se então as fuder, né? mutilações, Assim, Você sabe porque você tá sofrendo, né? Você sabe porque você tá aí, né? tipo, se no parto, que é um negócio que tipo, todo mundo diz que a mulher tem que parir, loucamente, eterno, e só parir na vida. Se no parto é assim, imagina quando a mulher chega depois de fazer aborto. Sinistro. Ou então tem como que é o documentário que foi diante da votação dos casos de anencefalia? Da Severina. Isso, que é o caso da mulher que eles acompanham uma mulher
que ela tinha a liminar do juiz para fazer, era um caso de anencefalia, ela tinha a liminar para fazer, e ela ia em vários hospitais e os hospitais não queriam fazer. Com a liminar, eles não queriam fazer, falavam que era uma opção, eles não queriam fazer porque os médicos não Tem queriam. objeção de consciência. Exatamente. E isso é um debate da lei também, assim, que quando aprovarem finalmente uma lei que descriminalize e legalize o aborto, tem que estar lá, assim, que tipo, os médicos, porque eles podem alegar objeção de consciência, né? Mas aí tem algum país, eu não sei qual, porque minha memória é muito ruim, mas que tem lá, que assim, na ausência de algum médico, de outro médico que possa fazer o procedimento, você é obrigado a fazer, foda-se a objeção de consciência, isso tem que estar escrito. O que é a objeção de consciência? Falar, é contra a minha religião. Tipo, o médico pode falar isso no caso. Ainda hoje ele pode falar isso no caso de anencefalia. Deve poder. Pô, eles podem tudo, eles podem até dizer que não pode vir medicina. Tem um código, né, da medicina dos médicos, assim como toda profissão, e a religião tá acima disso, né? Do que teoricamente deveria ser o Você vai deixar a mulher morrer em nome de uma vez que foi pra você aprovado pelo governo e pelo conselho de medicina, sei lá, como falar, é engraçado a figura do religiosa, tipo, Se sobrepor a isso. Mas a objeção de consciência não necessariamente é por valores religiosos, é uma opção, né? Mas mesmo assim, os médicos entendem como uma opção deles, né? De querer ou não fazer o aborto. Mas a gente tem que entender que é o serviço de saúde que tem que garantir a mulheres a vida das pessoas. E a função deles é essa, né? Agora, eu não sei, é porque também eu realmente não sei, mas normalmente objeção de consciência no código da medicina devia ter isso também, que tipo, você só pode alegar objeção de consciência se tiver outra pessoa para fazer o procedimento, qualquer que seja. Não, eu acho que Isso isso não não tem essa outra, questão né? da objeção de consciência, porque, assim... Eu não vou cumprir essa lei, não. Eu vou alegar uma objeção de consciência. Tem um código que os médicos, tipo... Toda profissão tem isso, né? Um código, um juramento lá e tal. E eu entendo, né? Eu espero que nesse código esteja a defesa da vida, né? Porque afinal eles são médicos. E aí você tá falando de uma vida Mas da aí mulher, que né? tá, a vida de quem? Exatamente, então, mas é isso. Aí você tá falando da vida da mulher, né? Então, a partir do momento que o aborto é descriminalizado, tipo, a vida da mulher também está nessa defesa da vida. E aí, isso é relacionado diretamente ao que a gente viu, por exemplo, hoje no Tuitaço, que é a galera responsabilizando única e exclusivamente a morte das mulheres por elas terem transado com os caras, tipo... Tipo, e os caras não usam camisinha e tá sussa, né? Em nenhum momento nada disso é discutido, sabe? E não se fala sobre métodos contraceptivos para homens, por exemplo, também. Tipo, Não é um debate. muita gente acha que não existe. Tipo, não é um debate, assim, métodos contraceptivos para homens. Vou usar fora. Vai pra fora então. Vai embora. Bora. Lá fora. Nem começa, vai embora. Lá fora. É bizarro isso, né? Porque os homens não fazem nem ideia de como funciona o ciclo, de como... Não sabe. Que funciona essas... né? Como que é que uma pessoa engravida ou não, uma mulher engravida ou não. Porque eles nem sabem, e depois eles são os primeiros a adaptar. Eu lembro que uma vez a gente estava dando uma discussão sobre aborto também, e aí uma galera começou, aquela discussão que a gente estava, que aí eles começaram, um cara lá começou a falar, não, porque eu acho que tem que ser uma decisão também, que o homem tem que tomar, né, tem que ser uma decisão, tipo, Na conjunta, verdurada. assim, né? Tipo, hoje em dia o homem também é preso, sabe? Não, e além do homem também não ser preso, tipo, assim, a maternidade é muito... O conceito de maternidade é muito diferente de paternidade na nossa sociedade. Então, assim, é um peso, uma responsabilidade totalmente diferente, né? Não é a mesma opção, assim, não é a mesma escolha, não é uma coisa igual. Então, enfim, mas aí tinha sempre... o corpo é de quem, a vida é de quem também, né? Gente, mas sabe o que eu achei impressionante de legal hoje, assim, além de que foi um sucesso, assim, que a gente... Várias pessoas foram se somando, tá? É bem massa ver isso acontecendo. Assim, tem o Estatuto do Nascituro, que a gente tá super lutando contra, que é um absurdo esse negócio de o nome do estuprador e a ideia, a gente até tem que falar também sobre o assunto da violência, mas isso do nome do estuprador e pra certidão de nascimento, a bolsa estupro, tudo isso que, tipo, é um absurdo
E que a gente, no momento atual, está sendo pautada por isso, né? Então a gente tem que fazer ato contra o Estatuto do Nascituro. E o fato que a gente decidiu, né, que a gente ia fazer legalizar o aborto, assim, tipo, de a gente pautar de qual que é a nossa agenda, isso fez, acho que fez uma diferença, assim, no nível do debate, assim. Acho que isso é uma coisa que a gente tinha que... E que é também colocar a agenda lá na frente, né? Tipo, claro. a gente não quer só que o Estatuto do Nascituro não seja levado pra frente. A gente quer que o aborto seja legalizado. Então, assim, tipo, a gente regredir, a gente diminuir a nossa pauta pra, tipo, não, a questão do momento é esse projeto de lei absurdo, esse projeto de lei bizarro, que, né, criminaliza as mulheres ainda mais, violenta as mulheres ainda mais. Então, a nossa pauta não é essa, a nossa pauta é a pauta máxima, né, que é a pauta da legalização do aborto. Agora, por mais que a gente veja também, daí vai meu lado otimista de hoje, assim, por mais que a gente veja que eles estão muito fortes e que tá foda, que tá bizarro, porque é na novela, em todo lugar, é o Feliciano e vários outros, assim. Eles já tentaram isso, assim, desde a Constituição. Botar o nascituro como uma pessoa, né, igual uma pessoa. Na Constituição, depois eles fizeram uma PEC, né, que foi derrotada, assim, então eles também perdem, né? Significa que a gente existir, por mais que às vezes pareça que, assim, para o mundo que eu quero descer, mas acho que existir sempre, assim, um movimento de mulheres e quem mais... É um movimento de mulheres, no caso do aborto, porque não tem muito aliado, infelizmente, nesse rolê, mas segurando a onda, consegue que os retrocessos não sejam tão grandes, né? Imagina se na Constituição tivesse... se bem que é mais difícil mudar a Constituição ou o Código Penal? Tudo ruim, né? Não, o Código Penal é muito mais fácil de mudar, tá sendo mudado. Tá reforma agora, então pode falar sobre a reforma. É muito mais fácil, né, mudar o Código Penal do que a Constituição. Porque a Constituição tem que ser uma constituinte, né? Ou a PEC. Que nem Não, mas a PEC é de emenda. Emenda não altera. Exatamente. A emenda rola bastante fácil. Não, rola bastante. Era uma Falar medida nisso, extraordinária que virou comum, assim. Por falar nisso, gente, 7 anos de Lei Maria da Penha. Então a Rose tá quietinha, podia contar um pouco, né, de como é que vai a Eu vida. cheguei aqui em São Paulo. Pois então. 7 anos. Já contar como tá a vida das mulheres. Pois é, como é que vai lá nas casas? A gente vai fazer ano que vem 10 anos, né, a casa. Casa. Qual casa? Conta aí pra Guiana nós. dos Santos, Casa do Grande do Santos, que é em Guaianazes. Que atende mulheres vítimas de violência da região do Lajeado e Guaianazes também. E Viviane Santos foi uma moça que foi mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro, né? E surgiu o nome da casa aí surgiu a casa na época da gestão da Marta Suplicy, tá? E foi feita uma pesquisa com as mulheres do Lajeado e Guaianazes e isso focado na questão da violência. Aí foi no mesmo ano que a Viviane foi assassinada. Ela era uma jovem, ela tinha 19 anos. E a casa ganhou, né? Aí ganhou pela prefeitura, chegou na prefeitura e acabou fazendo certa homenagem para ela, né? Pra Viviane. Aí o que se sabe hoje é que ele ficou preso, mas depois ficou solto, mas que ele foi embora, não mora mais em São Paulo. E anexou, né? O processo dele, não se fala mais. Arquivou? Arquivou. Aí a gente atende mulheres vítimas de violência, todos os tipos de violência, a gente chega a atender 130 mulheres por mês. A gente tem uma assistente social, uma psicóloga, uma advogada também, que faz esse procedimento jurídico com as mulheres. Mas é um trabalho muito desafiador, né? A partir do momento que algumas não conseguem voltar para casa, algumas são, infelizmente, obrigadas a ir para o abrigo enquanto o agressor fica solto. Que nem as da New Hit lá. Então, assim, elas têm que se submeter, infelizmente, aí para os abrigos. Né? E a situação dos abrigos na cidade de São Paulo é bem difícil. Elas não conseguem ficar assim 3 meses no abrigo, elas acabam voltando para casa e para o agressor. Voltando para o ciclo de violência. Né? E que é um descaso muito grande, né? Por isso, quando se saiu a pesquisa, eu fiquei pensando
que ao mesmo tempo tem a lei, mas precisa-se o Estado precisa abraçar a Lei Maria da Penha. É um total descaso. E a gente começou a perceber esses dias que é como se fosse uma punição delegado trabalhar em delegacia que atende mulher vítima de violência. Isso é uma coisa que eu ia perguntar. Como que é a relação de vocês que estão trabalhando na casa com o pessoal da DDM? Porque tem uma DDM lá na Tem região. uma em Itaquera, a 7ª DDM. Que atende Lajeado também. Atende Lajeado. Atende a região de Itaquera, Lajeado e Guaianazes. E tem uma delegacia em Guaianazes, que é a 68, e uma outra no Lajeado, que é acho que eu não lembro agora o nome dela. Que são distritais normais. São distritais. Agora, da mulher mesmo é a 7ª. Então, elas estão em greve, né? Para ajudar o processo. E a gente, é muito difícil, assim, principalmente na 7ª Delegacia das Mulheres, as delegadas e delegados estão mudando de mês a mês. Sabe? A gente mandou eles para lá, já mudou a delegada. Inclusive, essa delegada que está lá Como é que é o agora atendimento? Assim? é péssimo, totalmente péssimo. Assim, essa nova delegada que está lá agora, ela bate a mão na mesa e fala: a delegacia é minha, eu faço o que eu quero. E quando a gente vai acompanhar, assim, com o assistente social, ou eu, ou então alguém da casa vai acompanhar uma mulher vítima de violência para fazer boletim de ocorrência, a gente percebe o total descaso. Imagine as mulheres que vão sozinhas, quando não vão com um serviço de atendimento. Ainda tem toda a dificuldade de ir, né? Sair. Aí chega na porta da delegacia, elas, sabe, não fazem boletim de ocorrência, de exceção, sofre a dupla violência que a gente costuma dizer, né? Que é a violência dentro de casa e a violência dentro da delegacia. E é um descaso total, assim. E a gente pensa assim, as mulheres do bem falaram que já várias vezes já ofereceram curso para capacitar os delegados, mas eles se recusam, eles não querem fazer. Mas as mulheres, elas vão primeiro para a delegacia e depois elas são encaminhadas para casa, ou elas vão Depende. primeiro para casa? Pode ser dos dois jeitos. Principalmente se as mulheres vão para o abrigo, uma das exigências do abrigo é que a mulher tenha boletim de ocorrência. Sim. E os abrigos sigilosos, eles são até 5 horas da tarde. E os abrigos abertos pode ir até chegar meia-noite e tal, tudo mais. E é uma exigência de qualquer abrigo, casa de passagem, seja lá o que for, que a mulher tenha feito boletim de ocorrência. Então, assim, quando a gente caminha as mulheres para os abrigos e vai fazer na delegacia, e tem que ir lá dizer: olha, a gente precisa sair porque ela precisa ir para o abrigo. Aí negam-se fazer medida protetiva, não querem fazer. Negam-se fazer exame de corpo de delito, também não querem fazer. E assim, tem mulheres na casa que fizeram o boletim de ocorrência em 2008, então, os caras estão sendo chamados agora ao tempo. E elas também ficam muito desacreditadas. Então a gente faz todo um trabalho com elas de dizer: olha, é uma lei e vocês têm direito. E elas são muito desacreditadas, elas não acreditam na lei. Medida protetiva no caso de risco, né? No caso de risco. Então, assim, elas não acreditam. Mas ao mesmo tempo que se tem a medida protetiva, mas isso não garante que o agressor não vai perseguir. Sabe? A usuária que a gente perdeu esse ano, ela tinha feito 12 boletins de ocorrência e tinha medida protetiva. Ele pegou ela na porta da escola, levou para dentro de casa e assassinou ela. Sabe? Então, a gente anda muito preocupado. Teve a conferência da Defensoria semana passada e a gente pautou isso, né? De que como fazer a capacitação para os profissionais da delegacia, porque eles não querem, sabe? Não querem, acham que é uma punição, como se fosse uma punição trabalhar em delegacia que atende mulher vítima de violência. E também, assim, tinha que ver como é que as políticas para as mulheres conseguiam ser mais integradas para ter, com as outras políticas, para ter porta de saída, assim, sabe? Da situação de violência. Então, isso que a gente sempre fala nas conferências, das políticas de habitação priorizarem as mulheres vítimas de violência. Assim, ou as coisas de autonomia econômica também. Porque se não tem porta de saída... Porque a gente fica pensando, como que uma mulher sai do ciclo de violência, que a gente mais trabalha com elas, a questão da autonomia delas. A gente tem convênio pela Secretaria da Assistência Social. Então a gente está batalhando aí para ver se consegue sair da assistência aí, já que tem uma nova coordenadoria de mulheres e tal, de ir para a Secretaria de Mulheres. Mas ao mesmo tempo que tem uma assistência, uma secretaria de assistência, que a gente sabe que tem um recurso, que não só a questão das mulheres, mas como a assistência como um todo,
os benefícios estão totalmente cortados. As mulheres não conseguem aluguel social, não conseguem Bolsa Família, não conseguem. Não conseguem? Não conseguem, estão todos cortados. E como é que uma mulher vai sair de uma situação de violência? Sem ter Sabe? essa Sem ligação. ter essa segurança do Estado, Claro. esse apoio, não tem. Tem mulheres na casa que estão há mais de 5 anos, sabe? Uhum. Que não estão recebendo benefício nenhum. E como é que sai, sabe? Como é que uma mulher vai ter uma autonomia? Porque a gente sabe que as mulheres muitas vezes não saem desse tipo de violência porque tem a dependência financeira do cara. O cara faz uma questão psicológica em cima delas. Dizer, olha, se você sair de casa, você não vai conseguir se sustentar, porque você se sustenta, tem a questão dos filhos e tal. E como é que o Estado garante que uma mulher saia da situação de violência se não dá esse parecer? Porque as mulheres, elas querem trabalhar, elas querem ter autonomia, mas não tem. Querem ter casa, Querem querem ter casa. comida, querem ter tudo, Eu acho né? que a Lei Maria da Penha, claro que foi uma grande conquista, assim, uma conquista também do movimento de mulheres, né? Foi uma lei que deu visibilidade para essa questão da violência contra a mulher. E assim, se você for ler a lei, ela tem muitos dispositivos, ela realmente foi criada para pensar numa rede integrada para proteger essas mulheres, para tirar essas mulheres de uma situação de violência, para impedir que a violência seja recorrente. Enfim, ela tem todos esses mecanismos. Só que a grande questão é que a lei não é implementada. E aí tem a questão da má formação dos policiais. Então, assim, não é só fazer iniciativas pontuais. Por exemplo, a iniciativa do NUDEM é ótima, de fazer uma iniciativa para tentar dar curso para esses policiais. Mas isso tem que estar na academia de polícia. Isso tem que ser curso da academia de polícia. Então, se existe uma delegacia especializada que é da mulher, então na academia de polícia civil de todo o Brasil tem que estar lá uma formação específica para quem vai atuar na DDM. E aí envolve como você vai atender essa mulher, como você vai registrar a ocorrência, que é diferente, enfim, como você vai encaminhar para os serviços que estão previstos na Lei Maria da Penha. Tem toda uma formação integrada que está prevista na lei, mas que não é implementada. Então ela não sai da lei. Ela só está lá e só o fato dela estar na lei não ganha nada, né? E tem esse fato também de que essa lei não foi prevista para se integrar com outros tipos de políticas, que são, por exemplo, as políticas de assistência social, as políticas de moradia, enfim, que são mecanismos para tentar superar também essa situação de violência, né? Tirar a mulher desse contexto de dependência financeira, tal, de morar na mesma casa que o agressor e poder fazer ela conseguir sair dessa situação, né? Mas assim, a lei é uma conquista, a lei foi uma conquista. Agora, o dado que saiu ontem é que a violência aumentou, é isso? Não, é que ela não diminuiu, que a lei não teve um impacto para diminuir. Será que não tem a ver justamente com isso, que dá mais visibilidade? As mulheres se sentem, né, mais possibilitadas para denunciar, né, por mais que a gente saiba que essa denúncia às vezes não dá em nada, infelizmente, elas... A gente tem os casos clássicos aí de violência, por exemplo, a Elisa Samúdio, que tem vídeo dela na porta da delegacia, denunciou não sei quantas vezes e morreu, e tá aí o goleiro Bruno e tal, enfim. Eu acho que talvez tenha a ver com isso também, né? Assim, o número aumenta à medida que existe uma lei que Mas é muito louco, porque as pessoas nessa pesquisa... não é que aumentou a violência, aumentou a denúncia, né? Pode ser e também. é tipo uma das leis mais conhecidas, não é? As pesquisas tanto pelos homens como pelas mulheres. Tipo, rolou toda uma mobilização. Para as pessoas conhecerem a Lei Maria da Penha. Podia fazer essa mobilização dentro de todo o esquema da segurança pública. Exatamente. Né? Só que daí essa parte esquecida. Exatamente. E é capacitar os policiais, tipo, ter recurso específico para a DDM também, para implementar esse tipo de política dentro da DDM. Ter também capacitação para os policiais das distritais, porque em muitos lugares as DDMs não funcionam 24 horas, aliás, em pouquíssimos lugares elas funcionam 24 horas. Então as mulheres têm que ir nas distritais, que são as delegacias comuns dos bairros, e nas distritais o atendimento é assim, o pior que você possa imaginar na face da terra. Gente, assim. se é só para funcionar 8 horas, podia ser no período noturno, né? Que é onde acontece a hora E nos parte finais de semana também, né? Que não funciona. Porque mulher só apanha de segunda a sexta. E os finais de semana que mais tem ocorrência, assim, né? Que segunda tem bastante ocorrência. Exatamente. Na casa Anastácia. Então, a Casa Anastácia está recente, né? Tem fez um ano agora em julho. E o foco é atender mulheres negras da cidade de Tiradentes, porque o foco da cidade de Tiradentes é bem forte a questão racial. Mas esses dias tinha um agressor ameaçando das meninas na porta lá.
Aí assim, bem E a Casa porta. Viviane também já foi roubada Não, várias foi. vezes. E a gente tem pensado em várias estruturas, porque ano que vem nosso convênio termina, tem em abril do ano que vem, já para audiência pública. Pode ser que a gente continue, pode ser que não. Pode ser que continue pelo histórico que a Casa Viviane tem, de 10 anos e tudo mais. Mas a gente torce na torcida para que a casa continue. Mas ao mesmo tempo a gente está pensa numa estrutura melhor para casa. Porque o que é uma assistente social, uma psicóloga atender mais de 30 mulheres por dia? Sabe? A assistente social trabalha 6 horas por dia. Agora vai vigorar a lei da psicologia, do psicólogo, também vai trabalhar 6 horas. Então, assim, a gente, às vezes, a gente fica imaginando que a gente queria ter mais uma psicóloga, mais uma assistente social, mas infelizmente o recurso é muito pouco. A gente, assim, sabe, é pouquíssimo para a demanda que a gente tem. E quando, no dia da fala da ministra no encontro da marcha, eu fiquei super incomodada. Depois eu até conversei com a Rosângela Riegel, o que é essa nova Casa da Mulher Brasileira? Isso aí. Sabe? Que vai ser uma grande estrutura, que vai ter abrigo, que vai ter assistência social, que vai ter Mas vai ser aquilo. uma em cada capital. Vai ser uma estrutura assim, que era a estrutura que a gente queria nos centros de defesa que já existem, sabe? E a proposta é se abrir mais centros de defesa, mas e aí os que já existem? A gente não tem segurança na Casa Viviane, a gente já foi ameaçada várias vezes. Quando o telefone rola, a gente tem o maior cuidado de dizer alô, para não dizer o que é a Casa Viviane. Quando a gente liga para as mulheres, a gente fala que é do posto de saúde, porque se vai que o cara tá com o telefone celular dela. Então a gente tem super maior cuidado, a gente não tem segurança nenhuma, assim, não tem. E a gente trabalha muito mesmo pelo amor à causa, por amor, sabe? Tipo a questão da violência que a gente quer romper, que quer que as mulheres rompam. E é mais por essa questão da própria militância também, mas a gente não pode viver só da militância, a gente precisa da política que seja votada. Não, e como é contraproducente essa lógica do governo federal, não só do governo federal, como de vários outros governos, que é de criar novas estruturas sem valorizar aquelas que já existem, sem consolidar aquelas que já existem. Então, assim, a lei já criou uma certa estrutura, ela já previu uma certa estrutura. E essa estrutura está sucateada, porque ela não tem investimento, porque, enfim, por diversas questões. E aí a resposta é você criar uma nova estrutura, que daqui 10 anos também vai estar sucateada, e você não consolidou nem aquela primeira estrutura que foi criada. Então, assim, é muito contraproducente em termos de política pública e em termos da defesa dessas mulheres, realmente, assim, criar novas estruturas, e é a mesma lógica que o governo federal está pautando agora em relação a essa pesquisa que saiu da Lei Maria da Penha, que analisou que a violência não diminuiu, os dados não diminuíram. Então a resposta é você criar uma nova tipificação criminal. Assim, como se isso fosse mudar a realidade dessas mulheres. Como se isso fosse melhorar a aplicação da lei. Os agressores aí, A Lei Maria da Penha punidos tá também. funcionando. E eu fico pensando, a galera que vai trabalhar nessa casa que vai ser investida pelo governo federal, porque a gente sabe que, querendo ou não, o Pérola Baita, que é referência pela questão das mulheres que fazem aborto, mas a gente tem casos de mulheres que a gente mandou pra lá, que as mulheres foram maltratadas dentro do Pérola Baita. Sabe, porque os profissionais também da saúde, eles não têm preparação para receber uma mulher que, sabe, que está com consequência de aborto. E nessa casa da mulher brasileira, quem são as pessoas que vão trabalhar? São mulheres que vão saber da questão de gênero? São mulheres que vão saber atender uma mulher vítima de violência? Então, assim, é uma coisa que tem que se pensar, que também é uma realidade dos abrigos. Sabe, a gente tem um abrigo na Zona Norte que ela tem as mulheres péssimo lá, sabe? Totalmente. As mulheres não ficam 3 meses nos abrigos e são obrigadas a voltarem para o agressor, sabe? Então eu penso muito nessa questão da própria formação de quem que vai atender essas mulheres. É igual tem abrigos também com a proposta de reabilitar o agressor, né? Tem uma casa, A gente fala sério, eu acho super, tipo assim, as pessoas falam que a gente é contra tratar dos homens. Primeiro como se eles fossem doentes, não, eles são só machistas, assim, né? E a sociedade é só patriarcal. Mas, e daí, assim, por mais que seja uma coisa que, de repente, no futuro, numa sociedade socialista, a gente possa fazer, por enquanto, a prioridade é atender as mulheres, assim, que sofrem violência cotidianamente. Aberto, assim? Sim. Já que você entra já ao vivo, já. A gente tá Gravando gravando as meninas. Nossa, Senta aí, pega um copo ali. Alguém pode ser? Não, é justamente isso. As mulheres estão morrendo, assim, né? Enquanto A prioridade são elas, né? Não, e vamos mudar a sociedade? Vamos transformar a sociedade, né? Patriarcal, machista, mas primeiro as mulheres estão aí, morrendo, sendo, né, agredidas.
E a prioridade nesse contexto são as mulheres, né? Não. Acho que não sei. Não, eu acho, eu sou super. Esse negócio aí de reabilitar os homens, assim, tipo. Tem uma casa já que é a Casa de Isabel, que as mulheres já fazem atendimento Pros para os homens. Mas é uma casa para as mulheres Para que as faz mulheres também também faz atendimento. atendimento para os homens. Mas lá também tem várias queixas, assim, das profissionais que acham que ela também ajudou para ser violentada, assim, ela provocou. Então, assim, é por isso que eu sempre falo, sabe? A gente sempre tem que analisar bem quem é a galera que está trabalhando nesses Formação, né, espaços, sabe? Mas É uma os galera que homens, entende a questão eles de vão gênero. voluntariamente pra lá, Eu não sei, eu só sei que as meninas... Eu acho que eles devem ser encaminhados. encaminhados. Eu acho que eles devem E a advogada, assim, pelo que a Suelen falou, a advogada atende tanto homem quanto mulher. Tanto homem quanto Uma mulher. advogada só. É uma advogada só. então é isso, a estrutura Assim, dessa- às vezes a gente tem... É, a OAB aí não vai deixar, mano. Isso aí tá errado. Então, porque a gente tem um abrigo, a gente fala que é abrigo da Massa Valéria, né? Mas a Massa Valéria é uma grande parceira, assim. Mas quem dera tivesse uma Massa Valéria em cada abrigo, uma Massa Valéria em cada delegacia. Infelizmente a gente não tem, então a gente ganha, assim, em questão de abrigo, o abrigo dela, assim, é super... atende bem as mulheres são encaminhadas para o mercado de trabalho quando vão para lá e super elogiadas pelo abrigo onde a massa trabalha. Mas infelizmente a gente não tem. A única pessoa com que a gente conta assim, com um abrigo bom em São Paulo é onde ela trabalha. Não, e isso é uma outra questão, assim, a gente tá falando de São Paulo, né? Tipo, assim, Não, e é isso. A São Casa da Paulo Mulher é Brasileira São Paulo. começa. A concepção dela é super boa, porque ela. Beleza. O problema é que o passo adiante da concepção é que reforçasse com essa concepção o que já tem de atendimento e que tivesse nas periferias, nas cidades pequenas e no campo também. Exatamente. Porque tipo, você vê como é que as mulheres rurais combatem a violência. Assim, é foda. Então é isso, a gente tá falando de São Paulo. São Paulo já tem uma estrutura muito maior. Tem DDM que é 24 horas, a da Sé é 24 horas, né? A primeira DDM. Acho que dessa assim, tá querendo não. É, então a da Sé, mas pelo menos assim, tem uma na cidade, né? Apesar de ser um absurdo não atender toda a cidade, obviamente. Mas assim, no resto do país essa realidade é muito mais precarizada. Muito mais precarizada. E aí a gente tá falando de estados em que a gente tem grande parte das mulheres que estão no campo, por exemplo, elas não acessam essas estruturas e não acessam essa legislação, né? Bom, então homens parem de bater nas mulheres. Né, assim, que tipo, a gente tá falando de uma parte que é o Estado que tem o poder, assim, não o poder, mas assim, a responsabilidade do Estado, que é uma coisa que a gente cobre, é outra coisa. É garantir a autonomia. É garantir a autonomia das mulheres. E a autonomia como um todo, e das mulheres como um conjunto, né? Porque é para isso que o movimento serve também, não é só para brigar com o Estado pelas políticas públicas, isso também, mas é para a gente disputar na sociedade uma visão de que tem que ser inaceitável para a sociedade como um todo, não só para a delegacia. Eu acho que lembrar também assim, os homens a não gente podem sabe bater que nas assim, mulheres. são várias mulheres, mas também a gente sabe que tem muitas mulheres que saem do ciclo de violência, sabe? A gente não pode deixar de esquecer isso. Então, assim, a gente tem várias casas, assim, casa na casa da Viviane, nossa, eu arrumei um emprego, eu saí de casa, eu tô super bem, tô cuidando dos meus filhos. Isso é muito legal, sabe? E a Não maioria sabe. das que saem é porque saíram da relação com o fulano, né? Porque Claro. isso inclusive é um negócio, tipo, não é que o fulano mudou, acordou melhor, assim, Não, né? isso Isso aí, depende muito não. da força das mulheres e do apoio também, da E eu solidariedade acho dessa que é uma questão da autonomia também, porque se uma mulher ela é vítima de violência, ela consegue sair, consegue arrumar um emprego, consegue a autonomia dela, é uma coisa que a gente estava trabalhando esses dias com elas. Elas falam, mas eu não quero mais me relacionar com ninguém. Nenhum homem presta nesse mundo. Mas a gente fala pra ela, não, lógico que você pode se relacionar com alguém, mas agora você vai estar muito mais preparada e sua autonomia muito mais forte pra não, sabe, ser nenhum tipo de violência. E pra não aceitar, né? Tipo, pra não assim, pra E também às pra vezes pra dizer perceber que antes, né? pra Porque perceber antes, muitas vezes sim. quando você vê, você já tá num negócio assim totalmente. você já tá dependente, É. já tá entendendo. Então E é pode isso. que perceber que é roubada e cair fora. Cilada, né? Cilada. 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 Gente, já passou o nosso tempo. Vamos. É. Acabou a nossa Hoje foi cerveja. bem pesado, já. né? Boa, violência. Semana que vem a gente vai falar só de futilidade. Música. Não, verdade não. Porra. Depois essa receita, você vai ver. Ai, de receita eu entendo. Aí, então, gente. Aí, Faz